do 7 ao 13. Chegamos à penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia, Vamos ver o que podemos aprender de Deus, de sua vontade, estudando esta igreja hoje. Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai, obrigado pela parte que podemos estudar a Tua Palavra, na escola dominical, pelos alunos, os professores. Aperfeiçoa-nos, ó Pai. Que o Senhor nos tome de fato em Tuas mãos, nos molde conforme a Tua vontade, transforme-nos, ó Deus, em vasos úteis nas Tuas mãos, que possamos falar de maneira correta o Teu Evangelho lá fora, que possamos praticar, ó Deus, com sinceridade a Tua Palavra no nosso dia a dia. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos que nesse momento o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos guie a toda a verdade, glorifique o Teu Filho, ó Deus, para que o Senhor também seja glorificado. E em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Estamos caminhando para o final das cartas, essa é a penúltima carta. Domingo que vem, se Deus permitir, faremos Laodiceia. E no segundo domingo de fevereiro vamos começar Gênesis. Então, eu peço que você vá lendo o livro de Gênesis, vá estudando, para a gente, nos domingos de verão, vamos estudar o livro do Gênesis. Chegamos então à penúltima carta à igreja de Filadélfia. E até aqui nós temos podido ver as várias fases que uma igreja pode passar. De grandes obras, mas de faltas em determinadas áreas, até reprovação total, como foi no caso de algumas que vimos até aqui. A semelhança da igreja de Esmirna, esta igreja, a igreja de Filadélfia, não recebe nenhuma repreensão. Das 7 igrejas, 2 não têm nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de advertência no sentido, olha, vocês estão errando nisso. Então a igreja de Esmirna não tem esse tipo de repreensão vindo da parte do Senhor, nem a igreja de Filadélfia. Ela não recebe do Senhor nenhum tipo de repreensão, pelo contrário, há da parte do Senhor Jesus uma palavra de ânimo para a igreja. Então nós vamos ver aqui 4 coisas. Primeiro, como que Cristo se revela a essa igreja? A pessoa de Cristo para esta igreja. De que maneira Ele vem e se revela a esta igreja? Versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. E, como os irmãos sabem, Filadélfia significa amor fraternal. Era uma cidade, um lugar bem estratégico no grego, que dava para várias outras cidades, no sentido de que tudo passava por ali. Eles tinham uma grande oportunidade de evangelização. Era uma igreja perto da igreja de Sardes.
essa igreja de Filadélfia. E assim diz o texto: estas coisas diz, e ele se revela como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Como de costume nas cidades gregas, os imperadores que ali estavam dominando, eles também havia na cidade um templo para um dos imperadores, um dos líderes, e ele era chamado o Santo Divino. E a ideia de Cristo se apresentando para essa igreja na cidade ali de Filadélfia, para que a igreja entendesse que ele de fato é o santo, e não qualquer um que se denomine santo naquela cidade, também que ele é o verdadeiro, o único. A ideia da santidade não é somente da falta de erro, mas é também da exclusividade de existência, ou seja, da exclusividade do ser de Deus. Não há ninguém como Ele. Ninguém é como Deus é. Ele é a parte da criação. Ele não é criado, Ele é totalmente diferente de tudo o que foi criado por Ele. Ele é único. Mas temos algo interessante aqui. Jesus, Ele cita que Ele tem a chave de Davi. No Velho Testamento, essa expressão vai aparecer no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 20. Vamos ler lá para poder entender o que isso significa aqui. O que é esse tipo de alusão? Isaías capítulo 22, versículo 20 a 23. Ele diz à igreja, na hora de se revelar a ela, Ele é o santo, o verdadeiro e que tem a chave de Davi. Isaías capítulo 22, versículo 20 a 23. Diz assim, Isaías 22, do 20 ao 23, assim diz a Escritura. Vamos ler no versículo 15 para entender o contexto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta. Então Deus está aqui se voltando contra um mordomo de um dos reis que estava agindo de maneira errada, e ele vai trazer um substituto para esse mordomo. O que é que tens aqui? Ou a quem tu tens aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como um homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. E aí entra a menção que nós temos em Apocalipse. Naquele dia em que Deus fez isso com Sebna, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Então este servo aqui está sendo um tipo de Cristo. Foi algo que aconteceu na história de Israel, no período dos reis, mas é algo também que estava sendo tipológico para o que Cristo haveria de fazer. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro, lembra um outro texto, o governo está sobre os seus ombros, quando é falado da profecia do Messias. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Voltando para Apocalipse. O que Cristo quer dizer quando Ele se apresenta dessa maneira? Quando nós associamos essa expressão que Ele tem a chave de Davi e que ninguém abre, aqui abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, nós podemos entender uma alusão à sua soberania. O poder que Ele tem de permitir quem Ele quer para entrar e barrar quem Ele quiser também de entrar.
a ideia de que Ele possui toda a autoridade, todo o poder. Nós podemos ir muito além quando se trata de Davi, que ele é o cumprimento da profecia feita a Davi, né? Não faltará sucessor ao seu trono, o trono de Davi. Quando o anjo aparece a Maria e ele se assentará no trono de Davi, seu pai, nós podemos também fazer uma menção a Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, falando do livramento, e também especialmente do reino milenar, da bênção que Cristo pode trazer para a igreja e também daqueles a quem Ele pode amaldiçoar. É bem verdade, irmãos, que há uma cultura popular de que o diabo pode amaldiçoar, uma pessoa mal intencionada pode amaldiçoar. Às vezes em certos meios diz: olha, você proclamou uma palavra de maldição e isso vai se cumprir na vida da pessoa. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Mas biblicamente só Deus pode abençoar e amaldiçoar, mais ninguém. Porque só amaldiçoa quem detém a bênção. Então a maldição é não ser abençoado. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém tem esse poder de abençoar ou de amaldiçoar. Só Deus. Lembra que foi dito a Abraão, em Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E certa vez Abraão está lá no reino, e o rei ele quer pegar a mulher de Abraão para ele. O que Deus faz? Avisa em sonho. E ele tem que sair de lá fugido. Mas essa é a situação. Qual é o poder de Cristo para a igreja? Primeiro é a forma como Cristo se apresenta. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que tem chaves, ou seja, há riquezas do seu reino. Ele pode permitir quem Ele quiser e Ele pode barrar quem Ele quiser. Ele fala de uma porta que se Ele abre, ninguém pode fechar, e se Ele fechar uma porta, ninguém pode abrir. Isso vem para a segunda questão que nós podemos ver: é o poder de Cristo para a igreja de Filadélfia. Primeira coisa que nós vamos ver aqui no versículo 8: conheça as tuas obras. Como de costume ele tem falado nas igrejas, né? Ele sabe como essas pessoas têm realizado as obras, mas eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A Bíblia fala em diversos lugares de portas abertas e portas fechadas. Um exemplo de porta fechada é em Atos 16, 6. Vamos lá rápido para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Versículos 6 e 7. Temos um exemplo aqui de porta fechada. Atos 16, 6. E percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Isso é um exemplo de porta fechada. Eles não tiveram nenhum tipo de abertura para irem àquele lugar. Mas também temos exemplos de portas abertas. Voltando 2 capítulos, Atos 14, versículo 27. Paulo falando sobre o que aconteceu com ele. Atos 14, 27 diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. O próximo texto, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Vamos ver o versículo 8 e 9. Por exemplo de portas abertas. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque é uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 2 Coríntios 2,12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Sempre há o reconhecimento de que todo bem vem de Deus. Paulo está dizendo: olha, foi Deus quem abriu essa oportunidade no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito,
porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E o último texto, Colossenses 4:3. Colossenses capítulo 4, versículo 3. O poder de Cristo para a igreja se revela em que Ele abre as oportunidades para a igreja servir. É Ele quem abençoa a igreja. Segundo Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou gemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O que podemos entender dessa primeira parte, irmãos, é que como igreja, nós devemos realmente nos reunir e buscar saber, Senhor, quais são as portas que o Senhor tem aberto para nós aqui, a fim de servirmos ao Senhor, quais são as que o Senhor tem fechado. Mas, individualmente falando, você deve ir diante de Deus e perguntar: Senhor, quais são as portas que o Senhor tem aberto para as coisas que eu tenho que fazer com o Senhor na minha vida, e quais são as que o Senhor tem fechado? Porque muitas vezes a gente confunde perseverança com obstinação. Às vezes fala: não, tem que perseverar nisso, quando claramente Deus não quer que aquilo seja realizado, e aquilo se torna uma obstinação, uma persistência no erro. Uma persistência no erro. Deus, irmãos, Ele não trabalha com dúvida com os seus servos. Ele não vai trabalhar com você: olha, eu quero deixar você em muita dúvida sobre aquilo que eu quero que você faça. Não, Deus fala claramente. Mas é o nosso coração que distorce as coisas, é o nosso coração que não quer se dobrar à vontade de Deus, é o nosso coração que quer moldar a Deus conforme a nossa vontade. Mas nós devemos entender que portas abertas vêm de Deus, e Deus também pode fechar portas. E é importante nós discernirmos isso, a fim de que nós não fiquemos batendo cabeça na vida cristã, nos amargurando, nos machucando e machucando a outros, porque nada dá certo na minha vida. Mas se alguma coisa dá certo na sua vida, se você vê que você tem progredido em alguma área, reconheça que essa porta aberta vem de Deus. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Segunda questão aqui, dentro dessa questão de portas abertas, voltando para Apocalipse, ele diz que eis que tem uma porta aberta diante de ti, posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Cristo está dizendo à igreja que eles possuem uma oportunidade de servi-lo de alguma maneira, e de acordo com o contexto aqui de perseguição, de Cristo falar, olha, de guardar a palavra da minha perseverança, eu entendo que eles tiveram uma oportunidade de glorificar a Cristo, ainda permanecendo firmes na palavra, na situação na qual eles se encontraram. A segunda maneira de ver o poder de Cristo para com a igreja é o poder que Ele tem de humilhar os inimigos da cruz. Não somente o poder de abrir portas, não somente o poder de fechar portas, mas o poder de lidar com os inimigos do Evangelho, com os inimigos da cruz. Olha o versículo 9, o que diz? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aquela igreja estava sendo perseguida por esses falsos judeus. Vale lembrar que estes não são judeus naturais, porque ele diz o seguinte: destes que a si mesmos se declaram judeus e não são. A ideia são de gentios prosélitos, que abraçaram o judaísmo e estavam no pé da igreja. Olha, conforme nós vemos tanto na carta aos Gálatas quanto em Atos 15, vocês creram em Jesus? Sim, mas não é isso o suficiente. Vocês têm que crer em Jesus e guardar a lei. E a igreja estava sendo importunada por esses. Nós temos um exemplo disso numa profecia em Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Do que vai acontecer com a nação de Israel no milênio. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Nós temos corrente a ideia de que a igreja substituiu Israel. Isso não é bem verdade. Zacarias capítulo 8, versículo 23.
nós não somente temos o amor de Deus declarado à igreja, conforme em Efésios 5, 25, os maridos amarem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Do céu ele veio e a buscou, mas também temos o compromisso e o zelo de Deus para com o seu povo. Zacarias 8, 23 diz assim: a humilhação dos inimigos de Deus. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Se o milênio é hoje, por que Jerusalém está naquele pé de guerra? Se o reino já está estabelecido, aonde que essa profecia se cumpre? Então sim, esperamos que haverá um reino milenar, sim, esperamos que Deus haverá de humilhar todos aqueles que se levantaram contra os seus propósitos. Deus, Ele tem o poder de humilhar os inimigos da cruz, mas também Ele tem o poder de guardar os fiéis. Eu não vou entrar aqui nessa parte do livro de Apocalipse sobre a doutrina do arrebatamento, porque isso daqui está bem claro do que nós já temos estudado, mas eu quero dizer que, principalmente na vida prática, os fiéis, Deus ele pode poupar sim de grande sofrimento. Ao passo que os infiéis, Ele permite que o sofrimento venha a fim de uma disciplina, a fim de despertar para a obediência a Deus. O versículo 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A semelhança do dilúvio, essa hora da provação atingirá o mundo inteiro. Então depois do capítulo 6 até o capítulo 19, é essa hora da aprovação no livro do Apocalipse, em que Deus vem julgar, em que Deus vem tratar os pecados, mas a igreja está livre desse momento. Tanto em 1 Tessalonicenses quanto em Romanos capítulo 5 diz que nós não fomos destinados para ira, e Ele nos livra da ira vindoura. Essa hora da aprovação envolve que há de vir sobre o mundo inteiro, julgamento global, e especialmente para experimentar, ou para provar, ou para testar os que habitam sobre a terra. O poder de Cristo para a igreja também se revela em que o vencedor será a coluna do santuário do meu Deus. É interessante fazer menção disso, porque a cidade de Filadélfia sofreu muito com terremotos. Era uma cidade que foi muitas vezes atingida por vários terremotos. E a ideia de coluna firme no lugar onde há temor, o que Deus quer falar, a ideia é de que o vencedor será uma coluna no santuário de Deus. Jamais ele será abalado, o seu caráter inabalável. Podemos fazer uma alusão também à armadura em Efésios 6, que depois de ter resistido tudo, das investidas de Satanás, permanecer firmes, inabaláveis. Mas aquele que permanece fiel, Deus ele aumenta a sua resistência. O vencedor será a coluna no santuário do meu Deus. Ele diz: jamais sairá dali. A garantia da salvação eterna terá o nome de Deus sobre ele, indicando a posse que Deus tem sobre essa pessoa. Também o nome da cidade de Deus, indicando a sua posição ou filiação. É dito que nós somos peregrinos e forasteiros. E principalmente, o novo nome de Cristo estará sobre essa pessoa. Nós vimos a pessoa de Cristo para a igreja, o poder que Cristo tem para a igreja, mas também podemos ver o poder da igreja em Cristo. Qual era o poder da igreja em Filadélfia? O que havia daquela igreja que Cristo realmente a elogiou de tal maneira e ainda a incentivou a continuar da maneira como estava? Versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. O poder da igreja consistia em sua fraqueza. É estranho ouvir isso, né? Parece uma contradição. Como que alguém pode ser forte sendo fraco? Mas é assim que a Bíblia diz. Que Deus usa as coisas que não são
para envergonhar a ascensão, usa as coisas loucas para envergonhar as coisas sábias do mundo, mas principalmente em 2 Coríntios, capítulo 12, vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nós temos isso de uma maneira bem clara. 2 Coríntios 12, 9. A igreja não estava numa fraqueza moral, não tinha nenhum tipo de pecado específico sendo denunciado. A igreja não estava passando por nenhum tipo de fraqueza doutrinária, não havia nenhum erro sendo corrigido. Nós entendemos que esta fraqueza é aquela fraqueza que é aperfeiçoada no poder de Deus. 2 Coríntios 12, 9 diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder da igreja também consistia em sua fidelidade. Voltando lá para Apocalipse capítulo 3, é dito o seguinte: eles guardaram a palavra de Deus, eles foram fiéis, exerceram a fidelidade para com a palavra. No versículo 8 ainda diz: Conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem posto com pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. A ideia de guardar não é assim, olha, eu vou pôr a Bíblia e guardar em algum lugar, mas é da obediência. Eles foram fiéis na obediência à palavra de Deus. Segundo, eles também foram fiéis à pessoa de Cristo. Eles não negaram o seu nome. E a ideia é de que a igreja passou por situações em que correram perigo por se associarem ao nome de Cristo. Eles não negaram, eles não deram as costas, eles não arredaram o pé. Era uma igreja forte na sua fraqueza e era uma igreja fiel. Quarto, a fraqueza dos inimigos diante do poder de Cristo na igreja. Nós temos Cristo para com a igreja, nós temos o poder de Cristo para com a igreja, abrindo portas, fechando portas, dando a bênção, abrindo os tesouros que foram prometidos a Davi. Mas também temos o poder da igreja em si, é uma igreja que aparentemente era fraca, que tinha pouca força, mas era uma força que era aperfeiçoada no poder de Deus. Era uma igreja marcada pela fidelidade na obediência da palavra, com a pessoa de Cristo, mas havia no meio da igreja a sinagoga de Satanás. Ou no meio da igreja, mas ali na região, aqueles que estavam o afligindo. Versículo 10: Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui nós temos a igreja de Cristo versus a igreja de Satanás. Conforme ele fala no versículo 9, sinagoga de Satanás. O corpo de Cristo é marcado pela obediência e a humilde dependência de Deus. É isso que nós vimos na igreja. Uma igreja fraca, mas uma igreja que permanecia obediente e que permanecia fiel a Cristo. Mas o corpo de Satanás, ou o grupo de Satanás, é marcado pela soberba sem limites e a mentira. É aquela velha luta entre graça e obras, entre a igreja e a religião, entre aqueles que obedecem e servem a Cristo a todo custo e aqueles que querem aparecer ou querem tomar para si algum tipo de glória. No versículo 9 é dito o seguinte: destes que a si mesmos se declaram judeus. Essa é a soberba sem limites. É os que se nomeiam, aqueles que se intitulam, aqueles que se apresentam de uma maneira que você deve ver que eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou qualquer pessoa. Mas também a mentira. Satanás é o pai da mentira. Se declaram judeus e não são, mais mentem. Contraste entre a verdadeira igreja que anda no poder de Deus e a falsa igreja, a religião sustentada pelo seu próprio poder, suas próprias obras, e não a obra de Cristo. Na primeira epístola de João, nós temos um grupo que João fala várias vezes: aquele que se dizendo irmão, mas odiar o seu próximo.
Aquele que diz que anda na luz, mas está em trevas, é o mesmo grupo desse aqui. É aquele que com a boca vem, a advertência está aqui. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não abraçar a fé, se você não guardar a palavra na obediência, se você não abraçar o nome de Cristo e levar até as últimas consequências a fidelidade a Ele, você pode entrar nesse bolo de ser experimentado nessa grande provação que há de vir sobre mim. Nem todos que estão dentro das denominações serão arrebatados, mas a verdadeira igreja será. E particularmente eu não creio que haja segunda chance para aqueles que estiveram na igreja, ouviram do Evangelho, mas brincaram com a palavra, não assumiram o compromisso com Cristo, não se arrependeram verdadeiramente, vivem de aparência, e quando a igreja for, esses ficarem. Não pensa que, agora eu vou abraçar, agora é verdade, agora eu vou. 2 Tessalonicenses deixa bem claro que Deus vai nos mandar a operação do erro para darem crédito a toda mentira que o anticristo disser, como uma forma de pré-julgamento, por não terem acolhido o amor da verdade para serem salvos. Isso é sério. Nós temos a bênção da igreja de Filadélfia ser proclamada: olha, vocês não vão passar pela tribulação. Vocês serão trazidos à minha presença, vocês permanecerão na minha presença, mas aqueles que não, conforme 2 Tessalonicenses, não receberam o amor da verdade para serem salvos, antes se alegraram com a injustiça, estes já serão de antemão julgados. A pergunta que eu faço para você é: o que Cristo fala ao seu coração agora? Você tem a esperança de ser arrebatado? Ou seu coração lhe acusa de que você tem se jactanciado de muitas coisas e tem andado numa mentira lavada? Que tem professado seguir a Cristo, mas você sabe no íntimo que você não tem seguido a Cristo. Não queira cair na mão de Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. 4 coisas para nós aplicarmos aqui. Primeiro, Cristo não é somente o caminho, conforme João 14,6, verdade, verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, mas Ele também é a porta das ovelhas. E João 10, versículos 7 a 9 diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar, entrará e sairá por mim e achará o quê? Pastagem. Você entrou na porta que é Cristo? Não somente a porta, mas é um caminho estreito, não é um caminho largo. Sobre o poder, nós precisamos nos posicionar a respeito de que lado estamos. Estamos do lado dos fracos por causa do Evangelho, que são fortalecidos e animados por Deus? Ou estamos do lado dos fortes, que vivem louvando a si mesmos por meio de suas próprias obras? Se querem saber quais são as portas abertas ou fechadas em sua vida, orem a Deus buscando discernimento espiritual. Coisas serão feitas mediante a vontade de Deus. A ideia aqui é, se você precisa de algo, se você decide fazer algo, lembra que o Tiago fala: olha, não diga amanhã nós vamos para tal e tal lugar e faremos isso, 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 mas se Deus permitir, a ideia é, se Deus abrir a porta, faremos isso, ou aquilo outro, mas principalmente em Salmo 1:3, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A ideia de portas abertas. Então faça a pergunta: por que as coisas estão dando certo na sua vida? Não é porque você é inteligente, não é porque você é esperto, não é que você é um bom administrador, uma boa administradora, não é porque você tem jeito para coisa, mas reconheça, é porque Deus abriu a porta. Amém. Mas se as coisas que você tem há muito tempo tentado fazer e fica naquela obstinação, reconheça: Deus fechou aquela porta. Deus não quer que seja feito. Deus não quer que você continue. Deus não quer que você se gaste mais naquela situação, mas peça: Senhor, me dê discernimento a fim de que eu possa ver o que o Senhor está fazendo na minha vida. Qual é o caminho que eu devo seguir? Quais são as áreas que eu devo me aplicar? Aonde que eu devo deixar de perder tempo totalmente? Mas, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, a fim de escapar da provação que virá sobre todo mundo. Você precisa se refugiar em Cristo e recebê-lo pela fé.
mensagem à igreja da Filadélfia: estes não serão provados como os demais, porque Cristo foi provado no lugar deles, Cristo foi julgado no lugar deles, Cristo sofreu a punição no lugar destes, e por isso não há mais ira para estes. Mas para os que estão fora de Cristo, a esses sim, serão provados e ainda assim conhecerão que Deus é juiz. Que Deus assim. Pai, obrigado, porque se seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares, ou se o Senhor trará os nossos corpos da sepultura, não é por nada nosso, é tão somente pelo poder que há em Tua Palavra, pela Sua palavra de ordem, pela Tua vontade, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a imitarmos o exemplo da igreja em Filadélfia, a guardar a palavra, a nos gloriar em nossa fraqueza, a fim de que o Teu poder seja aperfeiçoado em nós, a resistirmos à religião que vez ou outra tenta adentrar as portas da igreja com a busca pela glória das obras, mas devemos nos gloriar na obra do Teu Filho. Amém. Senhor, leve cada um debaixo da Tua proteção nesta tarde. Obrigado pelo tempo que podemos ter nessa manhã, e se assim aprover ao Senhor, que possamos hoje à noite estar aqui para Te cultuar mais uma vez. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor permitir. Daqui 5 minutinhos